Eu notei alguns pequenos detalhes que Naoya Matsumoto usa no seu desenho, que fazem toda a diferença, e eu vou te explicar exatamente o que é daqui a pouco. Mas a gente volta para o Monstro Caído, no capítulo 1 do mangá, e vemos que o autor simplesmente é muito bom em preparar uma composição. O quadro tem dois focos de atenção, o lado superior e o inferior, isso se fizermos uma divisão horizontal na tela. Perceba que na parte de cima ele ocupa com aquilo que é enfoque, o monstro, e que é o que a gente quer ver. Mas eu quero deixar um adendo para você. O ilustrador não precisa de um monstro gigante para fazer isso, ok? Lembre que existe perspectiva que se você quiser dividir o seu painel meio a meio, você só precisa preparar algo em que o personagem de enfoque esteja perto da câmera e todo o cenário de fundo esteja mais afastado. Assim, na perspectiva 2D, você vai ter o mesmo grau de divisão do quadrinho. Enfim, na parte inferior, não houve economia de esforço e atenção ao detalhamento. Primeiro temos a grande sombra de projeção do monstro, indicando que provavelmente o sol está posicionado um pouco atrás dele, e depois temos sombras mais profundas, derivadas em um bloqueio maior da luz devido aos escombros. E ainda na composição deste painel, se você notar, ao trazer alguns elementos mais para perto da nossa perspectiva, ele intensificou a imersão na profundidade da cena. Veja que temos essas pequenas barreiras de proteção, o semáforo caído, a cerca e a lateral do prédio bem próximos, posicionados como se estivéssemos entrando no local do ocorrido, como em uma perspectiva que esta é a visão captada pelos nossos olhos se estivéssemos lá. Passamos de cena e temos algumas jogadas legais e diferentes, puxadas para a comicidade, mas que mostram que ele se sente à vontade em tentar usar esses atributos que não são obrigatórios e nem sempre convencionais, como todos esses pixelados censurando o ambiente gore. Uma cena em que ele faz o uso de retículas para preencher o fundo, mudando um pouco o estilo e deixando o degradê de cinza de lado, e divide ela em dois momentos, em dois quadros, para segmentar a ação. Primeiro ele limpa, depois é mostrado o local limpo. Bem legal, pois isso ajuda a ditar o ritmo da nossa leitura, então sempre preste atenção nessas quebras. Quando passamos para cenas mais simples, vemos que ele sempre dá movimento muito bem e de modo muito nítido às coisas que não necessariamente necessitavam ter toda essa atenção, mostrando o certo preciosismo do Matsumoto, mas que é muito bem-vindo. Estou falando das linhas de velocidades, balões que representam o impacto e as letras que flutuam para demonstrar um som ou ação. Ao ver televisão, ele teve cuidado em diminuir o contraste e também dar uma certa interferência na nitidez ao mesclar linhas horizontais brancas com a imagem, para que fique visível mesmo que aquilo é um objeto que emite luz própria, como a TV ou monitor. E ao decorrer do capítulo, vejo ele usando cada vez mais efeitos e preenchimentos de fundo, o que me amarra muito, principalmente quando temos esse degradê que começa branco nas proximidades do seu corpo até chegar a um preto total no topo. E o detalhe que eu falei lá no início do vídeo e que eu acho que traduz muito bem a intenção artística do autor. Ele não tem aquela pretensão de deixar sua arte não lapidada. É um autor que me parece sempre revisar os seus desenhos, procurando detalhes que possam ser adicionados para que exista aquela finalização que faltava, a cereja do bolo. Veja que na fumaça saindo do cigarro, que inclusive está bem bacana, gostei do formato dela, temos na sua extremidade uma transição de estilo e preenchimento, que representa o dispersar dela. Quando ela vai perdendo densidade ao subir, as linhas que deixam de contornar o seu formato se tornam soltas, espaçadas e paralelas, e a encruzilhada de linhas em branco, contrastando com aquele fundo escuro. Bem legal, não é mesmo? Mas por fim, uma cena mais intensa de ação. E nessa cena, o que eu quero que você preste atenção é na sugestão da movimentação que as linhas passam. Veja que as achuras vêm de um ponto central ali no asfalto e se estendem em todo o seu raio para os cantos do quadro. Inclusive, o personagem na frente foi desenhado de modo a se encaixar muito bem nessa perspectiva, e tudo acompanha essa movimentação, sejam os objetos voando do chão, se afastando ou a nuvem de poeira. Na próxima, eu vou analisar cenas mais épicas e vou focar nessa sugestão que o 00 no Mi me deu. Então, se você tiver sugestões de mais capítulos épicos e Kaiju número 8, é só deixar aí, cara. Segue o canal, irmão, dá o like. Valeu, galera. Até mais e tchau.